Refração é a mudança no meio de propagação de uma onda. Refração é o que acontece todas as vezes que uma onda sai de um meio e passa a se propagar em outro. Um detalhezinho importante, quem determina a velocidade da onda é o meio. Se durante a refração a onda muda de meio, então durante a refração a velocidade também muda. E normalmente, com exceção, é claro, da incidência perpendicular, nós vamos ver agora mesmo, mas normalmente quando há uma refração, há também um desvio. Um raio luminoso ele vem numa direção, refrata e vai em outra. Aliás, a palavra refractus vem do grego. Refractus significa quebra, é alteração de trajetória. Então, refração é quando uma onda passa de um meio para outro. Aí um outro detalhezinho. Todas as vezes que uma onda refrata, parte dessa onda reflete. Hein? Não se esqueça. Quando você olha através de uma vidraça, você vê a paisagem através dela, mas você também vê reflexos. Então, parte refrata e parte reflete. Provocam refração com maior ou menor intensidade. Para controlar isso aí, nós temos um fator que é o chamado índice de refração absoluto, simbolizado pela letra N. O índice de refração absoluto é a relação entre a velocidade com que a luz se propaga no vácuo, C, e a velocidade com que a luz se propaga no meio, V. Então, detalhes, olha só, se é velocidade por velocidade, não tem unidade. É uma grandeza chamada de adimensional, não tem dimensão. Outro detalhe, como no vácuo a velocidade da luz é maior do que em qualquer outro meio, como C sempre será maior do que V, o índice de refração é sempre maior do que 1. Com exceção do vácuo, cujo índice de refração é igual a 1, e do ar, que a gente considera com uma pequena margem de erro como sendo 1 também. Então, índice do ar vale 1, do vácuo vale 1. Tem que saber isso de cor, hein? Esses os problemas normalmente não fornecem. Então, isso é o chamado índice absoluto. Nós temos também o relativo. Por exemplo, o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B, a gente escreve assim, ó, NA B, é índice de A sobre índice de B. Como não tem nenhuma obrigação do meio A ser maior que o meio B, de o índice de A, aliás, ser maior do que o índice de B, o índice de refração relativo, crianças, pode ser maior do que 1, mas pode não ser. Então, o absoluto é sempre maior do que 1. O relativo é simplesmente maior do que 0. Tremendamente importante quando você trabalha com refração. Para começar, a refringência é um conceito relativo. Gente, olha só, conceito relativo é uma coisa que não se mede. Se compara, mas não se mede. Por exemplo, beleza. Beleza é um conceito relativo. Beleza não dá para medir. Por exemplo, eu te pergunto, quanto é que mede a beleza, digamos, daquele ator chamado Bussunda, lá do Planeta e Caceta? Bom, gente, não tem resposta possível. Você não pode medir, você pode comparar. Se eu te fornecer um padrão, tudo bem, você compara. A refringência é a mesma coisa. A refringência não se mede, mas se compara. A refringência é, primeiro, proporcional ao índice de refração absoluto. Quanto maior o índice, mais refringente é o meio. Segundo, proporcional à densidade. Quanto maior a densidade, mais refringente é o meio. Ok? E um detalhe muito importante. Quando a luz sofre refração e sofre desvio de trajetória, então ela sempre fica mais perto da normal no meio que é mais refringente. Isso é padrão. Sempre mais perto da normal no meio mais refringente. Ok? Você consegue ter uma ideia assim aproximada da trajetória de um raio luminoso. Mas se você quiser saber exatamente qual é a trajetória de um raio luminoso durante uma refração, é só você usar a chamada equação de Snell. Seno I sobre seno R igual a N2 sobre N1. I, ângulo de incidência, R, ângulo de refração, N2, índice de refração do meio 2, N1 do meio 1. Agora, detalhe importante, hein? Meio 1, para nós, é sempre o meio de onde a luz vem. Meio 2 é sempre o meio para onde ela vai. Usando essa equação, você calcula, então, com exatidão os ângulos formados. É o que nós chamamos de profundidade aparente. Quando você está no meio e olha para dentro do outro, você vê os objetos deslocados. Você já reparou? Final de tarde, na piscina assim, do clube, aquela piscina vazia, só tem um. Aquele cara assim quietinho, paradinho, no cantinho assim, fazendo aquele xixizinho gostoso. A água paradinha. Você de fora da água, quando olha, você não tem a impressão que o cara é anão, que ele é baixinho. Isso é um efeito chamado profundidade aparente.
Quando você olha para dentro da água, você vê os objetos mais próximos. Quando você olha para fora da água, o peixe olhando para você, por exemplo, te vê mais distante. Para se calcular o valor da profundidade aparente, a equaçãozinha está aí, P', profundidade aparente ou distância da imagem, é igual a P, profundidade real ou distância do objeto, que multiplica N2 sobre N1. E não se esqueça, meio 1 sempre de onde a luz vem, meio 2 sempre o meio para onde a luz vai. Da refração atmosférica. A refração atmosférica provoca basicamente dois probleminhas. Primeiro, a chamada posição aparente ou altura aparente dos astros. Você percebe no desenho que você vê que quando você olha para um astro qualquer que não esteja exatamente a pino, quer dizer que não esteja exatamente em cima de você, você o vê um pouquinho mais alto do que ele está na verdade. Só uma curiosidade, quando você vê uma estrela lá na linha do horizonte, na verdade ela já está aproximadamente 5 graus abaixo do horizonte. Isso chama-se a altura aparente dos astros. Um outro efeito também é o chamado achatamento solar. Quando você vê o Sol bem próximo à linha do horizonte, a refração com a luz que vem da parte inferior do Sol sofre um desvio um pouquinho maior. Então a gente vê a parte inferior do Sol um pouquinho deslocada para cima. Isso dá a sensação de que o Sol está achatado. Então, achatamento solar é provocado por refração atmosférica. Reflexão total e ângulo limite. Gente, isso é muito visado em vestibulares. Sintonizem, presta atenção. Questão é a seguinte, nem sempre quando a luz tenta passar de um meio transparente para outro meio transparente, ela consegue. Olha o desenho. Tá? Você consegue perceber que se o raio luminoso passa de um meio mais refringente para o meio menos refringente, nem sempre ele vai conseguir passar. Por exemplo, você tem aí diversos ângulos de incidência. Naquele pequeno ângulo chamado limite, a luz já sai tangenciando a superfície. Então, se ela incidir, formando um ângulo maior do que o limite, ela simplesmente não consegue passar. Então, nem sempre a luz consegue passar de um meio para outro quando ela vai do mais refringente para o menos. Ela está sujeita a sofrer esse fenômeno aí chamado reflexão total. Para que ocorra reflexão total, existem dois pré-requisitos. Primeiro, a luz tem que passar do mais refringente para o menos refringente. Segundo, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o limite. Para você observar a reflexão total. Por exemplo, passa numa casa de aquários, pegue um aquário em forma de paralelepípedo, vazio, e olhe pela frente. Você consegue ver através dos dois vidros laterais. Eles são transparentes. Agora, se o aquário estiver cheio de água, olhando pelo vidro da frente, você vai ter a sensação de que aqueles dois vidros laterais são espelhos. Cheio de água, aquilo ali provoca reflexão total. Por quê? Porque a água é mais refringente que o ar. E nem sempre, ao tentar passar do mais refringente para o menos refringente, a luz consegue. Então ali acontece reflexão total. Onde mais? Cabo de fibra ótica. O cabo é um material mais denso do que o ar, mais refringente. O raio luminoso, ao bater ali na beiradinha, ele não consegue passar. Ele sofre reflexão total. Então ele acompanha as curvas, mesmo fazendo uma trajetória retilínea. Que mais? Miragem. A miragem, quando você vê assim o asfalto molhado lá na frente, isso aí é reflexão total. O ar próximo ao asfalto, ele fica mais quente ele fica menos denso ele fica menos refringente. Ao raio luminoso que vem do céu, do meio mais refringente, ao tentar passar por esse ar mais quente, menos refringente, se o ângulo de incidência for muito grande, ele pode sofrer reflexão total. Então ele faz uma curva e vai bater no seu olho. Quando essa luz bate no seu olho, você vê luz que veio do céu. Você vê o céu. Só que você vê o céu como se ele estivesse no chão, como se tivesse um espelho no chão. E o que é que tem uma superfície que reflete o céu parecendo um espelho no chão? A água parada. Você está acostumado a ver isso aí quando vê uma pocinha de água. Então isso aí te dá a sensação de que o asfalto está molhado. Só que você nunca consegue achar a tal da pocinha. É claro, isso é miragem. É mais um caso então de reflexão total.